Complementa a igreja na paz do Senhor. Aqui estamos reunidos para ouvir a mensagem do Senhor, para que o Espírito Santo possa me usar, para que todos possam realmente entender a mensagem de hoje e que essa mensagem possa edificar cada um. Porque somente através da mensagem da palavra de Deus é que possamos aprender a andar com as nossas próprias pernas. Porque hoje a palavra de Deus, para muitos seres humanos, ela tem virado uma carga ou um peso. Porque muitos se afastaram da igreja ou do próprio ensino, porque há maneiras de muitos ensinadores, de muitos pregadores, da maneira que eles se passaram, que ensinaram, o povo pegou o Evangelho, ou a palavra de Deus em si, hoje se tornou um peso no ser humano. A mensagem, ela se tornou tão pesada que muitos preferem não vir de maneira nenhuma à igreja ou qualquer outro tipo de reunião onde se trata da palavra de Deus, porque para ele a mensagem de Deus é um peso na vida dele, porque por decepção, por não entender realmente o que se trata das coisas espirituais, ele prefere ficar longe da palavra de Deus na igreja, porque se tornou uma mensagem carregada para ele. Porque no começo, por não haver alguém que pudesse realmente ensinar de uma maneira correta, aquilo se tornou para ele um sacrifício. Sair de suas casas e ir até a igreja, porque por muita coisa errada que ele viu logo no início da sua conversão. Então por isso que hoje muitos estão afastados da igreja, por esse motivo, porque a mensagem verdadeira, ela deixou de ser aquilo que ela pudesse preencher o espaço na qual ela se sente vazia. A mensagem deixou ela afastada da presença de Deus. E é justamente por esse motivo que muitos pastores têm insistido e esqueceram de dizer às pessoas, ao ser humano, que Deus é amor. E se trataram das coisas de Deus como fosse a palavra em si, se fosse um produto de pergunta. Porque muitos esqueceram. Porque se todos realmente entendessem e pudessem passar a mensagem de Deus para as pessoas, para o membro da igreja, a uma mensagem que realmente pudesse edificar a Deus e não glorificar o próprio homem. Porque muitas igrejas, hoje a gente vê igrejas abertas quase toda semana, mas muitas são abertas não para pregar o evangelho verdadeiro, porque alguém ou alguns acham que podem sobreviver pregando a palavra de Deus de maneira incorreta. O que está acontecendo no nosso meio hoje é justamente isso. Pessoas, pastores, membros, diácono ou presbítero, deixaram de passar realmente a verdadeira palavra, o verdadeiro amor de Deus, para justamente desviar e fazer com que a palavra de Deus se tornasse um produto de troca.
é justamente por aí que muitos têm afastado. É por aí justamente que muitas pessoas têm nem sequer lido a Bíblia, porque estão decepcionadas por alguém que no ato da sua conversão pregava de maneira errada. Muitas vezes eles esqueceram de dizer para eles que muitos vê o nosso Deus, um Deus tão longe. Muitos vê assim. Outros vê Deus tão perto. Mas eles não entendem que Deus de longe ou Deus estando ali perto, Deus é o mesmo. Por que acontece isso? Porque as pessoas hoje, elas passam a mensagem do Deus vivo de forma que não é para realmente edificar o ser humano ou o membro da igreja. Eles passam de uma maneira que eles querem para si próprio o membro da igreja. Eles passam a mensagem de uma maneira que o membro entenda e depende do pastor ou de alguém que está passando a mensagem de Deus. E o membro não entende, porque ele não é ensinado, que ele não depende de pastor nenhum. Ele depende unicamente do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Por isso que hoje, pastores, diácono, presbítero ou missionário, missionária, se caem, se desviam da igreja, e muitos membros da própria igreja caem junto. Porque ele está acostumado e ensinado de uma maneira errada. Que ele vai lá porque o pastor canta bem, ou porque o pastor prega de uma maneira que ele gosta. Ele não vai atrás do verdadeiro Deus vivo. Ele vai atrás de alguém que está passando a mensagem e que agrada a ele, e glorifica o próprio homem. Por isso que hoje a gente vê muitos membros afastados, porque o seu pastor ou o presbítero, alguém da igreja, a decepcionou e ele se afastou da igreja. Porque se ele tivesse realmente ido até a igreja atrás do verdadeiro Deus, daquele que pode mudar a sua vida, ele não estaria desviado. Veja bem que muitos hoje, ele, em vez de usar a Bíblia como mensagem de Deus, ou para ensinar realmente o ser humano, principalmente aquelas pessoas que estão nascendo espiritualmente, ele, em vez de usar a palavra de Deus ou a Bíblia, ele usa um martelo para que possa fixar aquele membro nas suas ideias, nas suas mentes, no evangelho pregado, tirado não da palavra de Deus, tirado do próprio homem. É aquele pastor ou aquele diácono ou presbítero que prega aquilo que copia de outros, aquilo que ouviu outros pregar, aquilo que aprendeu em reuniões, é aquilo que ele prega. Ele não procura ler a Bíblia e tirar realmente a mensagem e a revelação que Deus pode trazer para ele, para que ele possa ser usado pelo Espírito Santo e realmente passar o Evangelho verdadeiramente conforme ele deve ser passado. Então ele procura usar um exemplo como um martelo para que possa fixar ali os membros daquela igreja, para que aquele membro possa não se mover para lá do meio. Porque algo ele tem com aquele membro, ou aquele frequentador da igreja dele. Porque ele não tem ali aquele membro como uma verdadeira ovelha para ele cuidar. Ele tem um membro que ele realmente precisa daquele membro por algum motivo, ele quer aquele membro ali. Muitas vezes porque é um membro que traz um bom dízimo, uma boa oferta, ou algo que necessita
para que ele possa realmente segurar aquele membro. Mas a gente vê hoje que esse tipo de pastor, ele segura o membro porque precisa de coisas que não vêm de Deus, mas que vêm do homem. Então por isso que muitos membros afastam da igreja. E é por esse motivo que muitos realmente não levam verdadeiramente a palavra de Deus conforme deve ser levada. E um grande exemplo que nos traz na palavra de Deus é que a gente vê que hoje um estudante de medicina, um médico, ele tem um paciente na mesa de cirurgia e aquela pessoa, o que ela conta? Ela conta com que aquela prestação de serviço daquele médico possa salvar a sua vida. Aquele médico pode ter sucesso no seu trabalho para que a sua cirurgia, o seu tratamento possa dar vida naquele corpo humano. E esse exemplo deveria ser tirado para nós que usam o púlpito, o microfone, para passar a mensagem de Deus, para passar a mensagem da palavra. Porque aquele médico, se ele errar, ele vai matar uma pessoa na sua cirurgia. E nós que estamos usando o microfone ou o púlpito, nós possamos, se passar a mensagem de Deus de maneira errada, nós possamos matar muitos. E matar muitos não em cima da mesa de cirurgia. Nós possamos matar muitos sentados numa cadeira. Ou para matar muitos em pé ouvindo a nossa mensagem. Porque o erro médico mata uma só pessoa. Ao erro, na maneira de pregar a palavra de Deus, mata muitos. Porque você pode matar 30, 40, 50 pessoas aos poucos que frequentam a sua igreja ou o seu ensinamento. Mas o problema não é só por aí. É que essas pessoas que estão aprendendo de modo errado, de maneira errada, de coisas criadas pelo homem e não criadas pela palavra de Deus, possam depois passar a mensagem para frente para os seus familiares, para alguém que trabalha, para alguém que ele vai evangelizar de maneira errada. E lá na frente, através de um, vai matando o outro, vai matando o outro. Então veja bem que um erro nosso de ensinamento ou passar a mensagem de Deus de maneira errada, possamos matar muitos espiritualmente. Não é tirar a vida do corpo humano igual o erro médico tira, mas tirar a vida espiritual de muitos. Porque hoje em dia, a mensagem de Deus, ela tem que ser de uma maneira passada, de uma maneira que todos possam entender, e que a mensagem de Deus seja clara e não uma carga ou um peso para as pessoas que possam vir e aprender ou vir à igreja ouvir. A mensagem tem que ser passada de uma forma que todos possam aprender e ser edificados através do Espírito Santo, através de Deus. E não ser somente uma mensagem que possa edificar o quê? A igreja própria. E ao membro não. Porque tem muitos que eles pregam a mensagem de Deus distorcida, para que ela edifique a própria igreja, para que a igreja venha dar fruto e não o membro. Porque é uma grande diferença nisso. Porque a igreja, há muitas igrejas dando fruto para a igreja, mas os membros em si não dão fruto nenhum. É o que acontece hoje. Então a mensagem de Deus, ela tem que ser passada de uma maneira
que não fique sequela, espiritualmente falando, nas pessoas que estão ouvindo. Porque a sequela deixada pelo ensino da palavra, ela pode ser uma sequela que depois não venha ter cura mais. Por que muitos hoje, membros de igreja, há muitos tempos de igreja, ele não entende como agradar a Deus? E por isso que eles preferem ter um Deus de longe, porque acham que o Deus de longe não vai acompanhar seus passos. É o que acontece hoje. Aquela pessoa, o ser humano, cria uma sequela evangélica do evangelho, que aquela sequela não se cura. Por isso que muitos hoje, a maioria das pessoas, ela prefere agradar a Baal, a outros deuses, do que ao próprio Deus vivo. Porque alguém ensinou ela de maneira errada, desde quando criança, e ela criou-se uma sequela que ela não aceita mudar. Porque alguém que passou a mensagem para ela, quando ela recém-nascida espiritualmente no Evangelho, de maneira errada. Por isso que a gente tem que ter muita atenção quando usar o púlpito, a gente procurar entender realmente a mensagem que Deus possa usar e que Ele quer que a gente possa passar no momento da igreja, para que nós possamos edificar o membro espiritualmente e não deixar sequela. Porque há muitos hoje que tem sequela, que diz: não, eu sou da igreja tal, ou de uma igreja qualquer, e lá eu estou muito bem. E ele não quer mudar, porque algo ele aprendeu daquela forma e não quer mudar. O que quer dizer com isso? Criou-se uma sequela espiritualmente, que tudo que você for ensinar para ele, ele não vai aprender. Ele acha que daquela forma que ele aprendeu que é o correto. Mas o correto não é o que eu sei, o que vocês sabem. O correto é aquilo que está escrito na mensagem, na palavra de Deus. Esse é o correto. Porque a gente pode tirar grande exemplo, como vocês podem abrir a Bíblia de vocês, lá em Jeremias, no capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Veja bem que a gente pode tirar um grande exemplo, como Deus pode nos ensinar, como Deus pode nos castigar, como Deus pode fazer maravilha na nossa vida. Porque em Jeremias, a gente vê no capítulo 29, aonde Deus usou o rei da Babilônia para tirar o povo de Judá e de Israel e levar para a Babilônia. Veja bem que é difícil o ser humano entender, que ele não estiver bem espiritualmente, ele entender por que Deus tirou o povo de Israel, tirou o povo de Judá e usou justamente o rei da Babilônia para que levasse aquele povo para a Babilônia como escravo. E todo o povo que foi levado era povo que a Bíblia nos diz que aquele povo era os mais inteligentes espiritualmente. O rei da Babilônia não levou um povo qualquer para lá. O rei da Babilônia levou para a Babilônia todos os profissionais
autoridade, carpinteiro, oficiais do palácio, enfim, todas as pessoas que Deus usava na época, tanto em Israel como em Judá, em Jerusalém e Judá. Agora, como é que a gente pode entender porque Deus permitiu que todos os profissionais daquela época, as pessoas que Deus usava, e Ele permitiu que fossem levados como escravos, e as pessoas que não serviam a Deus ficou nas suas terras? Então veja bem que é difícil a pessoa que não entende as coisas de Deus achar algo que possa pôr na sua mente e entender tudo isso. Porque a pessoa que ela não entende da palavra de Deus, ela poderia dizer, deveria ser levado as pessoas más como prisioneiro, e não as boas. Agora veja bem que o que Deus queria fazer com aquele povo de Judá e de Jerusalém, naquela região, Ele queria castigar as pessoas que ela não obedecia às suas palavras. Porque Deus, na palavra de Deus, comenta e relata, claro, que Deus, através dos profetas, dos pastores, eles passavam a sua mensagem ao povo naquela época. Mas o povo deixava de ouvir a sua mensagem e começou a atender a Baal, a outros deuses. A Bíblia relata que tem até alguns profetas na época que já, em vez de pregar a palavra de Deus, começou a pregar a mensagem de Baal e não de Deus. É o que acontece hoje aqui. Há pastores pregando a Bíblia de Baal e não a mensagem de Deus. Porque para quem não entende, ele está usando a Bíblia. Ele usa somente versículo que as interessa para ele, para que ele possa ler 2 ou 3 versículos e usar a mensagem que ele quer passar para a igreja. Ele não usa 2 ou 3 versículos para poder explicar aquilo que Deus quer falar com o povo, mas sim usa 2 ou 3 versículos para passar a mensagem dele, que edifica a igreja dele, não aos membros da igreja. Então, voltando para aquela época, por que foi levado somente os profissionais, a autoridade, principalmente aquele povo, os profetas, que Deus usava? Porque Deus queria algo diferente para aqueles profetas e para as pessoas que realmente entendiam a mensagem de Deus. Veja bem que a palavra de Deus nos relata que todo aquele povo que ficou lá na sua terra, Deus prometeu que ia castigá-la. Por quê? Porque de maneira nenhuma nunca ouviu a palavra de Deus. Sim, ouvia a palavra de homens que a ensinava a eles a adorar a Baal e não a Deus verdadeiro. A Bíblia relata que Jeremias, quando o povo estava preso, já levado para a Babilônia, Jeremias sabia, porque Deus a revelava, que aquele povo ficaria na Babilônia por 70 anos. Por 70 anos. Então Jeremias, para que o povo não ficasse parado, para que os judeus daquela época não ficassem tristes, porque estava sendo prisioneiro na mão do rei da Babilônia, Jeremias, Deus revelou a ele que ele escrevesse uma carta àquele povo, para que aquele povo pudesse fabricar suas casas, para que aquele povo pudesse se casar, ter filho e oferecer seus filhos a casamento.
para que aquele povo pudesse plantar naquela época árvore frutífera e comer o seu fruto, para que o povo pudesse edificar a cidade onde estava, para que o povo naquela época, os judeus naquela época, pudessem orar a Deus, pedindo para Deus, para que eles pudessem a cidade ser edificada, para que se a cidade estivesse bem, eles também estariam bem. Então Jeremias escreveu a carta e o rei Ezequias pediu que, ao mandasse levar a carta através de Lázaro ao rei Nabucodonosor, ao rei da Babilônia. Então essa carta dizia tudo isso, porque Deus viu que naquela época os judeus que estavam sendo prisioneiros estavam sendo iludidos por um profeta que dizia ser profeta, mas não era profeta enviado por Deus. Era de pessoas que se usavam da fraqueza daquele pessoal, porque eles estavam presos, sendo prisioneiros naquela época, estavam se usando da oportunidade, da fraqueza do povo, e se dizia ser profeta. E muitos diziam ser adivinhos, que pudessem saber o futuro para aquelas pessoas. E dizia para aquelas pessoas que elas pudessem ficar tranquilos, que o tempo era curto da prisão lá na Babilônia. Então, justamente por isso que a carta de Jeremias foi escrita, para que fosse passar essa mensagem para o povo que ficaria 70 anos, e não tão pouco tempo como os outros profetas estavam dizendo e enganando o povo naquela época. Veja bem que nesta carta ele avisava aos judeus que não deixassem se enganar pelos profetas que tinham naquela época e usando por divinação, ou que vinha muitas vezes dizer que sonhou isso ou aquilo ou aquele outro, e dizendo que aquele sonho era o Deus que tinha falado com eles, e na verdade não tinha nada de Deus naquele sonho. E a palavra de Deus relata que Deus deixa claro que todos aqueles profetas que não era profeta de Deus, que não foi mandado por Deus lá, usavam de várias manobras para enganar o povo na época, para que o povo, em vez de crer realmente em Deus, pudesse crer nos profetas que serviam a Baal e não a Deus. Veja bem que a palavra de Deus nos ensina que logo depois o Senhor entrega ao rei Acabe e a Zedequias nas mãos dos babilônios. Veja bem que por que Deus entregou o rei Acabe e o rei Zedequias na mão do rei da Babilônia? Porque esses dois ficaram nas suas terras. Só que eles ficaram nas suas terras e cometeram barbaridade. A Bíblia fala, cometeram adultério e muitas coisas que desagradaram a Deus. Eu vim aqui me arrepender, vim deitar minha glória no pó. Eu vi a dor que te causei, quantas vezes te crucifiquei. Os meus ossos se secaram, eu calei a minha voz, minha alma se tornou em sequidão.
confessei-te o meu pecado, minha maldade não encobri, e deixei fluir a cura e o perdão. Me arrepender, eu venho, me arrepender, eu quero me arrepender de tudo que pequei contra ti. Me arrepender, eu venho, me arrepender, eu quero me arrepender de tudo que pequei contra ti, Senhor. Eu vi a dor que te causei, quantas vezes te crucifiquei. Os meus ossos se secaram, eu calei a minha voz, minha alma se tornou em servidão. Confessei-te meu